Paz, Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Glória a Deus por mais um dia na presença de nosso Deus. Nós queremos exaltar esse dia, o dia do Senhor, o dia que o Senhor tem preparado para ouvirmos a voz dEle, reunidos na nossa classe. Eu vou orar para iniciar a nossa aula desse dia, amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, nos colocar, ó Pai, na Tua presença, nessa manhã. Queremos, ó Deus, exaltar o Teu nome, queremos, ó Deus, Te agradecer, ó Pai, louvar o Teu nome por tudo. Bendizer, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, tem nos abençoado, ó Pai, com esses momentos, ó Pai, separados por Ti, ó Pai, para ouvirmos, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus. Quero colocar a vida de cada aluno, ó Deus, na Tua presença nessa manhã. Quero Te pedir, ó Pai, que o Senhor venha, ó Pai, com grande poder. Venha, ó Deus, ajudá-los, ó Pai, ó Deus, a reservar, ó Pai, a deixar tudo, ó Pai, nesse momento, ó Pai, ouvir a Tua palavra. Que, ó Deus, os seus corações, ó Pai, estejam abertos, ó Pai, para receber, ó Deus, aquilo, ó Deus, que o Senhor tem nesse dia, ó Pai. Guarda, ó Deus, livra de todo mal. Ó Deus Todo-Poderoso, guarda as famílias também. Ó Pai, oramos, ó Deus, pedindo, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, venha estender a Tua mão poderosa. Venha abençoar, ó Pai. Guarda todos aqueles, ó Deus, que ouvirão essa aula, ó Pai. Abençoa, ó Deus, para a glória do Teu nome. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quero então que cada aluno pegue sua Bíblia, seu caderno, seu lápis ou caneta, para nós guardarmos essa palavra desse dia, amém? O nosso texto base está no livro de Isaías, capítulo 48, versículo 17. Diz assim: Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Na nossa última aula, finalizando o livro dos Salmos, nós falamos da palavra de Deus, que o Salmo 119, ele exaltava a palavra de Deus. E continuando um pouquinho, falando da palavra de Deus, nós vemos que a palavra de Deus, ela, como nós vimos na nossa última aula, ela aperfeiçoa o homem. A palavra de Deus, ela orienta, ela dirige o homem. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então ele fala, a palavra de Deus nos mostra que essa palavra, ela forma o homem para ser perfeito. Mas nós louvamos a Deus porque vemos a palavra de Deus. E nós louvamos a Deus também porque nós veremos hoje na nossa aula que o Senhor separa aqueles que falam da palavra de Deus, aqueles servos escolhidos para instruir as nossas vidas na palavra de Deus. E nós veremos na história de Esdras exatamente essa figura do servo separado por Deus para ensinar, para instruir o seu povo na perfeita e na sã doutrina do nosso Deus. Então, em Esdras capítulo 7, versículo 6, vai falar quem é Esdras. Este Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. O livro de Esdras sempre ele vai ter esse detalhe, ou essa palavra diferenciada. A mão do Senhor estava com ele.
Esdras era um servo que havia sido capacitado a ensinar a palavra de Deus ao seu povo. No texto bíblico também diz: a boa mão do Senhor estava sobre Esdras. E Esdras era um escriba. E o que era um escriba? As suas principais funções eram interpretar a lei de Moisés, trazendo soluções para as questões difíceis. E também uma outra função dele, do escriba, era fazer cópias exatas da lei para o uso nas sinagogas. Então o escriba, ele escrevia a lei, e escrevendo a lei, ele conhecia a lei. Ele lia, conhecia a lei. Então o escriba, ele também era um especialista na lei de Moisés, e Esdras era exatamente esta pessoa, que conhecia plenamente, perfeitamente. A palavra diz que ele era habilidoso, ele era hábil na lei de Moisés. Em Neemias, capítulo 8, que vai ser a nossa história de Esdras, nós vemos exatamente isso. O povo, logo no versículo 1, diz, em Neemias 8, versículo 1, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres de todos os que podiam entender. Então nós vimos um povo que eles se reuniram para buscar o conhecimento da palavra de Deus. E um outro detalhe também é que eles não se reuniram de qualquer maneira. A palavra diz como um só homem. O povo tinha o dever de conhecer os ensinamentos, e todos eles estavam com um só pensamento, de conhecer a Deus, de entender a palavra de Deus. E eles reuniram e pediram ao escriba Esdras, então eles pediram a Esdras que ele os ensinasse. E a palavra de Deus fala que Esdras, juntamente com os levitas, era somente direcionado de uma maneira: ensinar a palavra de Deus ao povo de Israel. No versículo 5 diz: Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. Um outro detalhe também dessa passagem é que eles colocaram uma espécie de um púlpito de madeira, um lugar para ficar mais alto, para Esdras falar de uma maneira que ele pudesse olhar a todos. E se a gente for ver, vocês têm algo semelhante hoje em dia, que vocês veem um púlpito, um lugar alto de uma pessoa falando e todo o povo reunido ouvindo em um só coração? Vocês conhecem algum lugar? Eu conheço a nossa igreja, e temos visto exatamente essa figura de um servo escolhido por Deus falando aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, e o povo, e esse detalhe do povo, que estava todos com um só coração, com uma só vontade de entender a palavra de Deus. Continuando, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. E aí aquela figura também continua no nosso texto que eu comentei, dos levitas. Os levitas: Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube,
Sebatai, Odias, Mazeias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíam o povo na lei, e todos permaneciam ali. Indo um pouquinho até mais para baixo do nosso texto, no versículo também 13, ele fala também exatamente isso. Eles conheceram, eles entenderam, e quando eles entenderam, eles colocaram seu rosto na terra como uma figura de extrema adoração. Após eu entender a presença do Senhor, de eu temer, do temor do Senhor, de eu me colocar diante do Senhor em extrema adoração. E no versículo 13, também diz, no segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudar a palavra da lei. Então essa palavra só me traz um desejo de conhecê-la mais, um desejo de querer ela mais. E a palavra de Deus faz exatamente isso. E Jesus nos ensinou exatamente isso. Em João 8, versículo 31, diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, a condição de eu ser discípulo do Senhor é eu nunca sair da palavra do Senhor. Eu sempre permanecer nessa palavra. E Mateus também fala, Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Essa obra do Senhor, esse entendimento me faz colocar em prática esse testemunho da minha vida, e vão enxergar uma obra diferente e vão exaltar quem? Exaltar ao Senhor Jesus Cristo, aquele que vive em nossas vidas. Então, finalizando, irmãos, devemos exaltar o nome do Senhor por seu grande amor por nós, trazendo um servo escolhido e separado que tem trazido sobre as nossas vidas a perfeita palavra, que é a vida do nosso pastor Douglas. Como a figura de Esdras hoje, nós temos aquele que tem instruído as nossas vidas, nós temos aquele que tem ensinado as nossas vidas, e nós temos que exaltar o nome do Senhor, porque isso daí tem sido, esse ensino tem sido bênção para as nossas vidas, para as nossas famílias, para o nosso pai, para a nossa mãe, para a nossa igreja, para o nosso avô, para a nossa avó. Tem sido bênção, e o Senhor tem alcançado a todos, o pequeno, o grande, tem abençoado a todos. Nós devemos exaltar a Ele, ao nosso Deus. E como a figura do nosso pastor Douglas também, e como na figura de Esdras, Esdras não ensinou sozinho, então tinha os levitas. Juntamente devemos engrandecer o nome do Senhor por todos aqueles que levam essa pura, essa sã doutrina em nossa igreja, pois é nessa verdadeira palavra que acharemos todas as respostas para a nossa vida. O pastor Douglas nos ensinou: sábia é a igreja que clama, que ora pela vida daqueles que ensinam. Então nós, pequeninos, desde já nós devemos aprender isso. Orar, clamar por aqueles que ensinam, porque estando nessa perfeita doutrina, nessa sã doutrina, nessa doutrina que não se corrompe, estando nessa verdadeira, nessa genuína doutrina, o Senhor abençoará não somente a minha, a tua vida, mas o Senhor estará abençoando as nossas gerações. O Senhor está mostrando um grande amor, não somente pela tua vida, menina ou menina, mas que futuramente será um marido e uma esposa. Então o Senhor está fundamentando a nossa vida nessa palavra, construindo a nossa vida, fortalecendo e solidificados nessa palavra. Então nós ouvimos, construímos a nossa vida em cima dessa palavra poderosa, essa rocha,
essa rocha poderosa, estamos construindo a nossa casa. E aí, estamos bem fortes para quando vier qualquer prova, falarmos: o Senhor está conosco. E vai construindo, e o Senhor vai abençoar a tua vida. E futuramente, num futuro, você vai ser um pai, uma mãe, um servo, uma serva que vai estar falando exatamente isso para o teu filho. O Senhor é poderoso. É segundo a palavra de Deus que nós devemos construir. É essa palavra. Segundo Tessalonicenses 3:1 diz: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Paulo diz isso. Paulo diz para a gente orar por aqueles que têm ensinado, para aqueles que falam da palavra de Deus, para aqueles que têm nos instruído. Orar e clamar, irmãos, e buscar sempre que os nossos professores, aqueles que têm instruído, os nossos pastores, o nosso pastor Douglas e os nossos pastores, o Senhor continue dando força, o Senhor continue abençoando, dando saúde, dando toda essa riqueza do conhecimento da palavra de Deus, e que sobre as nossas vidas possamos, como aquele povo em Esdras, estar somente com um coração, somente com uma vontade, entender a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus sobre a nossa vida, e quando recebemos essa palavra, guardá-la como um tesouro precioso, poderoso em nossas vidas. Em Colossenses 3, versículo 16, diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Vocês lembram da nossa aula dos Salmos? Aqui é exatamente o que Paulo diz. Essa palavra no meu coração, ela produz engrandecimento ao nome de Deus, agradecer a Deus e buscar a Deus de todo o nosso coração. Em Provérbios 3, diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Nós louvamos a Deus porque o Senhor tem mostrado na nossa igreja o caminho que devemos seguir. Nós louvamos o nome do Senhor porque o Senhor tem feito em nossa igreja e nas nossas vidas. E como servos que entendem e que compreendem essa perfeita palavra, devemos sempre orar e pedir que o Senhor continue abençoando esses servos e servas valorosos que o Senhor tem nos dado. Amém? Glória a Deus, eu irei orar para encerrar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, queremos, a Deus, te agradecer. Quero, a Deus, louvar o teu nome, ó Pai, bendizer o teu nome, ó Pai, por essas vidas, ó Deus, preciosas, ó Pai, que tem, ó Deus, nos trazido, ó Pai, a tua palavra, a tua perfeita palavra, ó Pai. E quero, ó Deus, nesse dia pedir, ó Pai, que o Senhor venha fortalecer, ó Pai, fortalecer, ó Deus, a vida do nosso pastor Douglas, ó Pai, fortalecer o teu servo, ó Pai, e juntamente com o teu servo, ó Deus, fortalecer os pastores, ó Pai, e todos, ó Deus, aqueles, ó Deus, que têm, ó Deus, trazido a tua palavra, ó Pai. Oramos, ó Deus, pelas nossas coordenadoras, ó Pai, te agradecemos, bendizemos o teu nome, ó Pai. Oramos, ó Deus, pelos nossos professores e pelas nossas professoras, ó Pai. Queremos, ó Deus, te pedir, ó Pai, que nunca falte, ó Deus, essa preciosa palavra, ó Pai, na nossa igreja, ó Pai. Que sempre, ó Pai, o Senhor, ó Pai, venha nos ajudar, ó Pai, dando, ó Pai, essa bendita palavra, ó Pai. Quero, ó Deus, louvar o teu nome e quero te agradecer, ó Pai, e pedir, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai, que como, ó Deus, este povo, ó Pai, possamos, ó Deus, estar, ó Pai,
todos, ó Pai, com o mesmo coração, com a mesma vontade, ó Pai, de entender, ó Pai, e praticar a Tua palavra em nossa vida. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. E como atividade, então eu gostaria que cada aluno mandasse no nosso grupo um vídeo com um versículo que tenha essa palavra, a palavra ensino ou a palavra ensinar, qualquer versículo que tenha esse contexto de ensino. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por tudo. Quero dizer que mais uma vez me alegro muito, pois tenho visto alguns alunos, muitos alunos da nossa igreja. Espero revê-los, rever todos em breve. Estou com muita saudade, me alegro muito em cada atividade de cada aluno, e que o Senhor seja louvado em tudo. Amém? Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe. Amém.